João 3. Evangelho de São João, capítulo 3. Do 1. Evangelho de São João, capítulo 3, do 1 ao 21. Já lemos essa leitura hoje, mas vamos estar passando essa leitura aqui novamente. Deixa eu entender. Todos acharam? Pode estar lendo? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. O nascimento de Jesus, com Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como podes um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer que ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel, não sabe isso. Na verdade digo, que nós dizemos que sabemos, e testificamos que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Amém? Então, a Bíblia diz aqui que Nicodemos, ele vai até Jesus. A resposta sobre isso, quando Jesus fala aqui: na verdade digo, que nós dizemos que sabemos, e testificamos que ouvimos, e não que aceitar o nosso testemunho. Então, quando Nicodemos, ele vai até Jesus, está no versículo 11, 3:11, que Jesus fala assim: na verdade te digo, que nós dizemos e sabemos e testificamos e que vimos, e não aceitai o nosso testemunho. Jesus, naquele momento ali, estava dizendo ali
que o testemunho dele é verdadeiro. Quando ele fala na verdade digo, ou seja, ele está afirmando o que ele estava falando era a verdade. E quando Jesus fala ali que ele estava pregando dentro ali para os judeus a verdade, muitos não criam, muitos não aceitavam o testemunho dele, porque o testemunho de Jesus não era de um ser humano normal, mas era de uma pessoa que foi enviada por Deus para nos salvar do fogo do inferno. João vai dizer assim que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Esse verbo era o próprio Deus, e esse verbo se o quê? Ou seja, nasceu. E esse verbo foi o que? Nascido de uma mulher. E esse verbo morreu por nós na cruz para nos salvar do fogo do inferno. Aí João vai dizer aqui, no capítulo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era chefe ou seja, Nicodemos é um príncipe dos judeus. Ele era um príncipe dos judeus, ou seja, ele era o primeiro de todos eles. E a Bíblia diz que esse homem foi a ter de noite com Jesus, para conversar com o Senhor Jesus. E Jesus ali, ele começa a falar com Nicodemos, assim, ele chama, quando ele chega ali, diz assim, Rabi, né, disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre. Ou seja, Rabi, mestre, bem sabemos que é mestre. Ninguém pode fazer sinais, se não for o que? Vindo dos céus. Se não vem o que? Vem de Deus. Mas quando ele chama Jesus de Rabi, ele conhece a autoridade de Jesus. Mas muitos ali que estavam ali não criam nesse Jesus, não cria nessa palavra, não cria na salvação. Portanto, que João, a Bíblia diz que João vai dizer assim: eis que eu vim batizar com água para a remissão dos pecados. Ou seja, então, antes que Jesus pregasse a palavra de Deus, tinha um homem chamado ali João. João veio para batizar com água para a remissão dos pecados. Ou seja, passar pelas águas significava um novo nascimento, uma nova pessoa, uma nova criatura. Então João estava ali pregando o arrependimento ali no Rio Jordão e batizando as pessoas que estavam ali. E Jesus fala assim para João, e Jesus fala assim para Nicodemos: olha, Nicodemos, olha, é necessário você nascer de novo. É necessário que você entenda que as coisas dos céus não são como você pensa. Porque muitos ali eram religiosos. Quem era religioso não entendia o poder dos céus. Eles só entendiam as coisas que eles estavam aprendendo ali. Porque Jesus queria tratar com Nicodemos de algo que vinha do céu. Nicodemos era chefe ali, tinha muito conhecimento. Mas quando Jesus falou para ele que era necessário ele nascer de novo, ele não entendeu. Que a Bíblia fala assim, olha, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, para a pessoa nascer de novo, Deus vai dizer assim, do nascer de novo fala de uma pessoa que ela vive para Deus, que quando ela passa pelas águas do batismo e quando ela aceita Jesus como seu único e Salvador, ela sepulta a sua velha pessoa. Se ela tinha ódio, ela não vai ter ódio mais. Se ela perseguia, ela não vai perseguir mais. Como aquele chefe ali, né? Como aqueles judeus que perseguiam, batiam de frente com Jesus, né? Blasfemavam dos caminhos de Deus. Então Jesus está dizendo assim que aquelas pessoas ali era necessário nascer de novo, porque eles não tinham a vida com Deus, porque eles eram rebeldes, eles tinham um coração duro. Eles perseguiam, batiam, ofendiam. E quando Jesus dizia necessário vocês nascerem de novo, significava que era necessário passar pelas águas. Era necessário que eles passassem pelo batismo de arrependimento. Porque Jesus fala, na verdade, vos digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí ele fala assim, o que disse-lhe Nicodemos: como podes nascer sendo velho? Pode porventura entrar no ventre de sua mãe e nascer?
Jesus vai dizer assim: na verdade te digo, aquele que não nascer da água, do Espírito, não pode entrar no reino do céu. O que é nascido da carne, é carne. Ou seja, Deus está dizendo assim que aquelas pessoas que nasciam da carne, era carne. Ou seja, por isso que a Bíblia diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, porque é carne. E carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Para herdar o reino de Deus, tem que viver o quê? Em santidade, tem que viver em espírito. Por isso que a Bíblia nos fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Jesus, pois sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Ele fala assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha, interessante, Espírito está em letra maiúscula, o Espírito está em letra maiúscula, e depois Espírito e Espírito. Novamente ele fala Espírito aqui com letra minúscula, porque letra maiúscula é aqui o Espírito Santo, letra minúscula, Espírito, que somos nós. Então ele fala assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, novamente ele fala aqui que esse Espírito, que está com letra maiúscula, fala do Espírito Santo. Então a gente recebe o Espírito Santo, que é nascido. O que é nascido herda o quê? O Espírito Santo. Ou seja, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então por isso que ele fala: seguir a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Jesus. E ele fala assim: não te maravilheis de ter dito isso. Então ele fala assim: você não precisa se maravilhar porque eu ter dito isso, é necessário vos nascer de novo. Então tem gente que o coração dele é rebelde, ele é perseguidor, ele bate, ele ofende, ele maltrata. Então quando Jesus fala aqui, no nascimento, é aquela pessoa que tem o amor de Cristo. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Eu sei por quê? Existem 3 coisas dentro de um mandamento só. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, todo o teu coração, todo o teu entendimento. E você tem que amar a si também. Você tem que se amar e depois amar o próximo como você mesmo. Então, você amando, você tem este primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas como você mesmo. Então a Bíblia fala então que é necessário que a pessoa nasça de novo. Ou seja, não é uma pessoa que é amargurada, uma pessoa que vive atribulada. Porque uma pessoa que não se ama, ela mesmo se corta, ela mesmo se fere, ela mesmo se odeia. Tem pessoas que olham no espelho: nossa, eu me odeio. Tem pessoas que olham para ela mesmo: eu estou feia, eu me odeio. Tem ou não tem gente que fala assim, que eu me odeio? Tem gente que fala: eu não gosto de mim mesmo, eu me odeio. Então, se ela não se ama, como ela pode amar a Deus quem não se vê, quer não ver? Então, ela vai se odiar, porque dentro dela não tem o Espírito Santo. Se ela tem o Espírito de Deus, ela se ama do jeito que ela é. Mas quando ela se ama, ela abandona o pecado, ela abandona tudo que não presta, porque ela sabe que ela é nascida de Deus. Ela tem o Espírito Santo do Senhor. E a Bíblia fala assim: o vento sopra onde quer, que ouve a sua voz. Ou seja, quando Deus fez os céus e a terra, Deus soprou sobre o universo. Quando Deus fez o homem, Deus soprou sobre as narinas do homem. Quando Deus estava ali no vale de ossos secos, Deus soprou sobre os 4 cantos deste mundo o vento. Ou seja, Deus, todo momento, Ele está soprando sobre nós. Então, quando Deus fez o homem, Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Quando Deus estava no vale de ossos secos, Deus soprou o vento sobre aqueles ossos secos. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus estava naquele lugar. E a Bíblia fala assim: e o vento sopra onde quer que ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do quê? Do Espírito. É nascido do Espírito, ou seja, com letra maiúscula. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como
Como pode ser isso? Jesus lhe disse: tu és mestre em Israel e não sabe disso? Então, a Bíblia fala que quando Deus fala isso, o próprio Deus fala isso, ou seja, Jesus fala isso com Nicodemo, Nicodemo não entende. Nicodemo não estava entendendo nada. Ele não estava entendendo nada. Aí Jesus vai dizer assim: na verdade te digo, nós dizemos que sabemos, testificamos que vimos, e não aceitamos o nosso testemunho. Jesus estava falando ali do testemunho que ele estava dando ali sobre aquele povo, pregando a palavra de Deus, anunciando as boas novas sobre aquele povo. Aí Jesus vai dizer: se eu falo das coisas, que são terrestres, e não cresces, como crereis se vos falar das celestiais? Então Jesus estava tendo um encontro ali com Nicodemos. Jesus estava falando com Nicodemos ali naquele momento. Olha, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. O filho o quê? O filho do homem que estava no céu. E como Moisés que levantou a serpente no deserto, se importa que o filho do homem seja levantado. Então a gente entende, para a gente entender aqui por que Deus, Jesus, ele deu um exemplo aqui, como ele levantou aquela serpente no deserto, lá em Número 21, a gente vai entender que por que Deus, Jesus, ele nos mostra aqui, por que é necessário que ele tenha levantado aquela serpente. Lá está registrado que Jesus, o próprio Deus, ele ficou triste com o povo de Israel. 21, Números 21, versículo 5, fala assim: e o povo falou contra Deus, contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto, pois aqui aqui nem pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou que entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós essa serpente. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor: Moisés, faze uma serpente ardente, põe-na sobre uma o quê? Uma haste, e será que viverá todo aquele que, tendo sido picado, e olha para ele. Moisés fez uma serpente de metal e pôs sobre uma haste, e sucedia que o picado, alguma serpente, alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Por que Deus, então, ele pediu que ele mandou aquela serpente ali no deserto? Porque o povo falou mal de Deus e falou mal de Moisés. E assim também aquelas pessoas que, quando Jesus estava ali pregando a palavra de Deus, estavam fazendo também com ele, falando mal de Moisés, falando mal de Jesus, falando mal de João Batista. Jesus estava mostrando para Nicodemo que aquelas pessoas ali estavam falando mal, estavam julgando ele. Aí o Nicodemos vai entender. Agora Nicodemos abriu os olhos, porque Nicodemos estava com os olhos fechados, estava julgando Jesus, estava falando mal de Jesus, estava falando mal de João Batista. Por isso que Jesus diz aqui, no versículo 11, na verdade te digo, que nós dizemos que sabemos e testificamos que vivemos, e não aceitais o nosso testemunho. Aquelas pessoas ali não criam na salvação, não criam que Jesus estava pregando a palavra de Deus ali, estavam com o coração endurecido, com o coração mau. Aí Jesus vai dizer assim,
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aí Jesus nos mostra agora, Jesus abre o entendimento de Nicodemos. Por que o povo foi picado por cobras naquele deserto? Porque falaram mal de Deus e falaram mal de Moisés. O povo também agora estava continuando no pecado da mesma forma, falando mal. E Jesus disse assim: é necessário que o Filho do Homem seja levantado, assim como a serpente foi levantada lá no deserto, para que vocês possam ser curados, para que vocês possam ser libertos. Aí Jesus vai dizer: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Por isso que Isaías 53 vai dizer assim: que Ele tomou sobre si as nossas dores e nossas enfermidades, nós reputamos por aflito frente de Deus. Ele foi o quê? Pregado com os malfeitores. Por isso que Isaías vai dizer assim, que de uma terra seca ele foi subindo, não tinha beleza alguma, algo que nós olhássemos para ele e desejássemos. Era um homem desprezado, experimentado no trabalho. Os homens olhavam para ele, não dava nada por Jesus, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Agora Nicodemos vai entender o mistério que estava acontecendo ali, quando Jesus fala da serpente de bronze. Nicodemos vai entender que o povo estava realmente no pecado, fazendo coisas que estavam desagradando a Deus. Aí a Bíblia fala assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está dizendo ali de uma salvação eterna, porque se aquele povo continuasse daquele jeito, eles seriam condenados à morte, porque eles estavam se perdendo. Jesus estava ali, estava aproximando os caminhos do Senhor. Aí fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o seu unigênito, para todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então, aquele homem estava ali anunciando as boas novas, e muitos estavam dizendo que você é um demônio, você é filho de prostituição. Porque os judeus acreditavam que, como José não deitou com Maria, e Jesus, eles acreditavam que Jesus era filho de prostituição. Porque na realidade Jesus é o próprio Filho de Deus. Porque quando a Virgem Maria engravida, ela engravida do Espírito Santo. Ela engravida do Espírito Santo. Que quando José fica sabendo, quando José fica sabendo que Maria está grávida, ou seja, José tenta deixar Maria, mas vem um anjo e fala assim com José: olha, esse menino que essa mulher está esperando é do Espírito Santo. O anjo aparece para ele, José, e fala que aquela criança que Maria estava esperando era do Espírito Santo. E José não deixa Maria, mas durante a sua gravidez, José não põe a mão em Maria. E Jesus estava ali anunciando aquela palavra ali para aquelas pessoas. E quantas pessoas têm rejeitado este Jesus? Quantas pessoas têm abandonado Jesus por causa o fulano estava falando mal de mim? Mas eu digo uma coisa: ninguém abandona o seu trabalho porque alguém lá ofendeu ele dentro do trabalho. Ninguém abandona o trabalho porque o patrão às vezes chama a atenção dele. Mas quando alguém fala alguma coisa dentro da igreja, às vezes tem gente que está saindo da igreja, mas também está saindo da presença de Deus. Quando você deixa de adorar o Senhor, você está fazendo a vontade de Satanás, porque é isso mesmo que Satanás quer que você faça. Você deixa de adorar Ele. Você deixa de adorar o próprio Deus. E quando você deixa de adorar o próprio Deus, você está indo o quê? Para o mundo. Você está indo o quê? Caminhando em poços de águas. Você está em cima do muro. E quando você está em cima do muro, você fica cego. Você não passa mais a perceber
a presença de Deus mais na sua vida. Porque o mundo agora vai fazer parte da sua vida. Mas por isso que Nicodemo, naquele momento, Deus estava abrindo os olhos dele. E eu creio também que nesta noite Deus também possa estar abrindo os seus olhos, o povo dessa igreja e também todos que estão aqui nessa live também possa abrir os seus olhos, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí a Bíblia fala assim: aquele que nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Que a Bíblia fala: aquele que crê nele não é condenado, mas aquele que já não crê nele já está condenado. Ah, a pessoa vai dizer assim: eu não creio mais em Jesus, você já está condenado. Não estou dizendo, a palavra de Deus, vou repetir: quem não crê nele é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Naquele momento Jesus era unigênito, mas quando Jesus morre nessa cruz para nos salvar, ele é o primogênito dos vivos e primogênito dos mortos. E a Bíblia fala assim: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Todo aquele que faz o mal, ele está em trevas. E quando a luz vem, ele não quer tomar posse da luz, para que as suas obras má, ou seja, prostituição, ódio, mágoa, roubando, matando, se odiando, não seja o que? Manifesta. Então ele quer ficar aonde a carne dele dá vontade de ficar. Porque a Bíblia fala que é nascido da carne é carne, que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, quando a pessoa ela não dá lugar ao Espírito Santo, ela está dando lugar ao pecado. Por isso que Isaías 59 vai dizer assim: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem seus ouvidos estão gravados para que não possa ouvir. Mas eis que o vosso pecado tem feito separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, o pecado, ele nos afasta de Deus. Todos os dias, quando nós pecamos, quando nós fazemos a vontade da carne, nós damos mais um passo para nós entrarmos no abismo. Mas quando nós deixamos tudo aquilo que é impuro e nós buscamos mais a luz, mais nós nos purificamos, mais nós santificamos. Por isso que a Bíblia nos fala lá em Apocalipse, fala assim: o que é aquele que é limpo, se limpe mais. O perverso, ou seja, faça mais perversidade ainda. O que é mal, faça mais mal ainda. Mas o que é santo, se santifique mais ainda. Então a gente deve se santificar cada dia, cada vez mais. Porque a gente está vivendo um tempo de sofrimento, onde as pessoas estão mais preocupadas com as coisas naturais deste mundo do que com as coisas espirituais. As pessoas estão mais preocupadas em viver aqui e agora, mas não estão preocupadas com a salvação. Então Jesus estava falando da salvação daquelas pessoas, a salvação de Nicodemos. E eles não estavam preocupados com a salvação deles. Eles estavam se perdendo. A luz estava ali com eles. A luz estava ali, mas eles rejeitaram a luz. Porque a Bíblia fala assim: e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo. Quem é essa luz? Jesus. E o mundo veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então todo aquele que é nascido de Deus permanece. Mas todo aquele que não é nascido de Deus, ele não vai permanecer. Ele vai desviar dos caminhos do Senhor. Ele vai sair fora. Por isso tem pessoas que nunca conseguem permanecer na presença do Senhor. Por isso que a Bíblia fala que Abel e Caim, dois jovens, filhos de um pai e de uma mãe, do mesmo pai
e outro filho da mesma mãe. Um conseguiu permanecer no caminho do Senhor, que era Abel. Abel permaneceu nos caminhos do Senhor. Caim o quê? Não permaneceu nos caminhos do Senhor, porque a sua vida já era má. A Bíblia nos fala que existe dois tipos de filhos: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quando a pessoa ela mente, ela está fazendo a vontade de Satanás. Quando a pessoa rouba, ela está fazendo a vontade de Satanás. Toda pessoa que ela guarda dentro dela um amargo, um ódio, ela está se destruindo, ela está se matando. É por isso que a Bíblia nos fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só existe caminho somente por Cristo Jesus. Por isso que tem muitas pessoas se perdendo. Hoje eu parei de analisar quando Noé, Deus fala para Noé construir a arca. 100 anos fazendo a arca. 100 anos Noé junto com sua família fazendo a arca. E quanto tempo Noé demorou para fazer essa arca? 100 anos. Noé pregando a palavra de Deus, anunciando, fazendo a palavra de Deus e fazendo a arca. Deus permitiu. E quando tudo estava pronto, Deus entrou, pediu: Noé, entra agora dentro dessa arca, Noé. E a Bíblia diz que Noé entra dentro da arca com animais, com sua casa, sua família. E Deus falou assim: Noé, está aí dentro agora. Eu vou fechar a arca por fora. Eu mesmo vou fechar, Noé. Porque eu dei oportunidade demais para este povo e eles não quiseram vir. Entra, Noé, e fica lá dentro. Noé entrou, observou o tempo, passaram os dias. A Bíblia diz que começaram a se romper as fontes do abismo, tanto de cima dos céus como de baixo. Com certeza, eu acredito, quando o povo viu que as fontes das águas se romperam, começaram a inundar a terra, tanto de cima como de baixo, eu tenho certeza que o povo ficaram maluco. Com certeza o povo decorreu para e falou assim: Noé, abre-nos a porta. Nós queremos entrar, nós acreditamos que o Senhor está falando a verdade. Mas Noé acredita assim. Estou dizendo que a minha palavra não é dizer assim: agora é tarde demais. Deus fechou a porta por fora e eu não posso abrir mais. Deus está dando uma oportunidade para as pessoas e elas estão brincando. Deus está dizendo assim: eu estou pregando, eu estou anunciando, e quando eu fechar a porta da arca, eu não abro mais. Ainda que alguém grite lá de fora, eu não posso fazer nada. Deus fechou por fora. Se eu tivesse a chave, eu abria, porque eu tenho misericórdia. Mas aquele que é o dono da misericórdia fechou a porta por fora, e a porta agora da graça foi fechada. Eu não posso fazer mais nada. Agora é você e Deus. E Deus assim permitiu que o dilúvio descesse sobre a terra e matou todos que ali estavam. Morreram animais, pássaros, tudo que estava ali. Sabe por quê? Que houve uma oportunidade para eles, mas eles rejeitaram. 100 anos se passaram, e Noé só conseguiu salvar somente sua casa e sua família, porque chegará um tempo que Deus fechará as portas, não ouvirá mais louvores, as igrejas não mais vão entoar mais a palavra de Deus com hinos, guitarra, violão, contrabaixo, todo tipo de música vão cessar. A Bíblia diz que Jesus ele vai vir na nuvem do céu. Interessante que Jesus vai vir na nuvem do céu. Jesus ele vai parar um momento na nuvem do céu e vai observar o povo daqui na terra. Naquele momento a Bíblia diz que os anjos de Deus ele desce aqui nessa terra e recolhe os que são de Cristo, que têm a vida com Deus. E os mortos primeiramente são levados juntamente com os vivos nas nuvens do céu. Jesus vai ficar um tempo na nuvem do céu. E algumas pessoas vão dizer assim, quando vê Jesus na nuvem do céu: rochedo caia sobre nós, porque eles ficarão espantados. A Bíblia nos fala que aquelas pessoas que ficarem aqui na terra, elas haverão que ali uma grande tribulação naqueles dias. Eles serão mortos. Que a Bíblia nos fala que
o sangue daquelas pessoas que rejeitaram a palavra de Deus subirá até o que? O freio do cavalo, ou seja, até a narina do cavalo. E a Bíblia nos fala que quem comerá estes homens? As aves dos céus, porque rejeitaram a verdade. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Porque nós estamos em um tempo que a palavra de Deus tem que ser pregada, anunciada. Às vezes não adianta eu gritar, espernear, mas se não tiver a verdade, se eu não pregar a verdade. O que liberta é a palavra. O que nos fortalece é a palavra. O que nos dá força para nós vencer as batalhas é a palavra. Porque nem às vezes onde há muita gritaria, há poder. Mas aonde há palavra, já há avivamento, assim eu acredito que há poder. Porque a palavra me diz que Deus corrige quem ama. Então por isso que a gente tem que viver em santidade. Por isso que eu sempre falo que a pessoa para entrar no reino do céu tem que ter um coração como o de uma criança. Se a pessoa não tiver um coração como o de uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Nós vivemos por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Jesus ele foi tentado pelo Satanás 40 dias e 40 noites. Mas Jesus venceu Satanás no deserto. Quando Satanás apresentou para Jesus umas pedras, dizendo: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras transformem em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Interessante quando a gente abre o texto lá em Mateus capítulo 4, que Satanás ele pega Jesus. Ele pegou Jesus. Abre lá o texto de Mateus capítulo 4, que ele pega Jesus e transporta Jesus dali de um lugar para um outro. Se Satanás ele transporta Jesus, que é o Filho de Deus, que é o Filho de Deus, de um lugar para o outro, o que ele imagina, o que ele faz comigo, com você? Ele transporta Jesus, leva ele para o pináculo do templo e fala assim: se tu és o Filho de Deus, pula daqui abaixo. Satanás faz isso com muitas pessoas. Tira sua própria vida, para de sofrer, você está sofrendo demais. Dá cabo da sua vida. Porque quando Satanás ele leva Jesus para aquele pináculo daquele templo, se Jesus desse ouvido a Satanás, o que aconteceria com Jesus? Deus poderia deixar que ele se quebrasse todo, caísse dali e até morresse. Por quê? Ele deu ouvido a criatura, porque Satanás na realidade ele é uma criatura feita por Deus. E Jesus disse: não atentarás o Senhor teu Deus. Jesus rejeitou, obedeceu o diabo, fazendo as pedras transformar em pão. Jesus rejeitou mais uma vez obedecer a um ser que foi criado. E novamente Satanás ele leva Jesus, novamente Satanás transporta Jesus e mostra todos os reinos do mundo inteiro. Todos os reinos do mundo inteiro. Satanás vai dizer assim para Jesus: Jesus, está vendo isso aqui tudo? Isso tudo foi me dado. Tudo foi me dado. Só quero você que faça uma coisa só. Satanás sempre pede a você uma coisa só: se prostre diante de mim e tudo isso será teu. Jesus disse: não atentarás o Senhor teu Deus, somente eles adorarás e darás culto. Somente a ele adorarás e darás culto. E a Bíblia diz que Satanás sai da presença de Deus por algum tempo. Satanás tentou tentou fazer com que Pedro não sacrificasse. Satanás usou Pedro, falando assim: Senhor Jesus, tem misericórdia de ti mesmo, não morra na cruz. Jesus vira para Pedro e fala assim: para trás de mim, Satanás, porque só tu compreende as coisas que são carnais e não compreende as coisas que são dos céus. Naquele momento, quem estava por trás de Pedro, falando para Pedro ali, não fazer aquilo, não morrer na cruz? Satanás. Então Satanás é sempre para soprar, sempre para pedir uma coisa a você: coma, como ele fez com Eva, coma, porque no dia que você comer, você se tornará como Deus, conhecendo o bem e o mal. O desejo de ser como Deus está no coração de Satanás. Satanás que queria ser como Deus, por isso que ele fala para Eva:
Porque no dia que você comer, você será como Deus. Porque Satanás, ele é poder. E quando ele viu que a mulher, ele colocou uma sementinha no coração da mulher, ser como Deus, ela caiu. E quando ela cai, ela leva também o homem à queda. E quando o homem entra à queda, o que acontece? O paraíso, eles veem que eles estavam nus. E naquele momento que eles estavam nus, eles o quê? Estão agora no pecado. Isaías vai dizer assim, Isaías 59 vai dizer que o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, eles descobriram que estavam nus. Porque a santidade que estava sobre eles se retirou. E quando a santidade se retira deles, eles também saem do paraíso. Deus expulsa ele do paraíso. Eles perdem o paraíso. E quando eles perdem o paraíso, Deus colocou querubins para guardar o jardim, para que eles não pudessem mais entrar e nem tornar a comer do fruto da árvore da vida. Porque se eles comessem, eles não morreriam. E Deus tirou eles dali. E quando Deus tira dali, faz com que as estações existam. As 4 estações existam. E Deus fez com que chovesse. Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. A terra passou a possuir espinho. E o homem que não trabalhava, o homem trabalhava não para sustentar, mas a terra dava tudo. O homem só tinha que trabalhar na terra, mas a terra que dava tudo para ele. Então Deus falou assim: agora, porque vocês me desobedeceram, você vai ter que trabalhar para comer. Do suor do teu trabalho, você vai ter que agora que comer. E a tua mulher, o desejo da tua mulher será para você. Então, nós estamos aqui, tem gente que fala assim: se eu pegasse Eva, dava nela onde estava. As pessoas continuam fazendo a mesma coisa que ela. Se eu pegasse Adão, eu dava nela onde estava em Adão. As pessoas continuam fazendo a mesma coisa que Adão faz. Mesma coisa, não mudou nada. O pecado continua no mundo da mesma forma. As pessoas continuam fazendo da mesma forma. Eu, você, todo mundo. Por isso que Jesus nos deu essa graça. E nós não podemos perder essa graça. Deus age por misericórdia. Deus não age por dó. Deus age por misericórdia. Porque Ele é justiça. Por que Ele diz assim: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Agora, no dia que Jesus estiver no céu, sentado lá no trono, Ele virá como juiz. Aí é condenação, aí já está condenado. Por isso que diz: aqueles que crê estão salvos, aqueles que não crê já estão condenados, porque não crê no Filho de Deus. Então, se nós cremos, nós seremos salvos. Se nós não cremos, nós seremos condenados. Assim como o diabo foi condenado, porque quando ele fez algo que queria tomar o lugar de Deus, ele disse: eu subirei acima das estrelas do céu, serei como Deus. E veio os anjos, Miguel, arcanjo, e jogou sobre esta terra. Olha que interessante, para terminar. Sabe por que Deus fez essa geração? Todos nós. Porque Deus não deixa duvidar do seu caráter. Como existia somente anjos, querubins, serafins, arcanjos, que são anjos, querubins, serafins, outros arcanjos que tem. Deus, Ele queria mostrar o seu caráter. E Deus queria mostrar para Satanás que Ele é justo. Deus então fez com que o homem viesse para esta terra e colocou ali um homem, Adão, e depois fez Eva, para que quando houvesse o julgamento, Deus deixasse assim: veja que eu sou justo, eu sou perfeito. Deus colocou ali o homem, e Deus sabia que o homem ia fazer aquele erro. Porque quando Deus fechasse céus e terra aqui, Deus ia dizer assim: eu honro o meu caráter, eu sou justo. Para que o homem pudesse dar prova. Vocês já viram dizer que os santos julgarão
os ímpios. Por isso, porque naquele dia, muito ímpio vão dizer assim: ah, Senhor, eu era fraco nisso. O santo vai dizer assim: não, eu venci esse pecado da sexualidade, da pornografia, do roubo, do ódio, do rancor. Porque Deus não deixa dúvida do seu caráter. Aí o homem vai dizer assim, Lúcifer vai dizer assim: será que já está julgado? Ele como homem venceu o mundo, e eu como santo perdi. Então Deus não deixa dúvida do seu caráter. Por isso que Deus permitiu que o homem estivesse aqui na terra, vivesse no meio de nós, pecasse, e Deus falou assim: olha, vocês darão testemunho dos meus atos aqui que eu faço, porque eu não deixo dúvida no meu caráter. Por isso que a Bíblia diz que Lúcifer está condenado. Por isso que às vezes você peca e você não está condenado. Por isso que Satanás tem tanta raiva de você. Você peca todo dia, faz toda coisa errada, você não vai pedir desculpa. Mas eu digo para você: até quando? Então por isso que Jesus, você não deixa dúvida, nem Jesus nem Deus deixa dúvida do seu caráter. Porque a Bíblia diz que os céus e terra passarão. Por que ele fala assim: os céus e terra passarão? Até os céus será um novo céus, até a terra será uma nova terra. Porque Satanás, ele pode ir até os céus, porque ele vai até Deus para dizer assim: fulano pecou, fulano errou, fulano fez isso. Porque ele tem conhecimento como é o céu, ele tem conhecimento como é a terra. Então por isso que Deus falou assim: olha, tudo isso será um novo céu e uma nova terra. Você lembra no livro de Jó, quando Satanás foi até na presença de Deus para condenar Jó? Por isso Deus disse: tudo será novo, céus e terra será novo. E eu digo para os irmãos: só entrarão no reino dos céus aqueles que for fiel até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Porque tem pessoas que não vão suportar. É mais fácil você adorar a Deus quando você está alegre, quando você está triste. É muito difícil adorar a Deus quando uma pessoa fala mal de você, quando a pessoa te zanga com você, quando a pessoa faz inferno com a sua vida. É difícil. Quando a pessoa fala assim: vou te meter o pau, vou te matar. Adorar a Deus quando tudo é bênção e fácil. Mas quero ver adorar a Deus quando tudo é difícil. Como Elias, que teve que fugir de Jezabel: Senhor, eu quero morrer, me tira dessa terra. Deus falou assim: não, você não vai morrer não, rapaz. Tem 7.000 ainda profetas que você vai levantar ainda, vai me honrar ainda. E ele diz assim: não, Senhor, eu quero morrer, que eu matei não sei quantos profetas lá de Baal, eu quero sair dessa vida. Não, Jesus vai dizer: não, você não vai sair agora não. Então tem um momento que você vai enfrentar guerra. Tem gente que vai te odiar, tem gente que vai te dar um prato de comer, mas aquilo tudo para destruir sua vida. Mas eu digo para você: permaneça de pé, porque a Bíblia diz que aqueles que são de Deus, comer veneno não fará dano algum. Os que são de Deus, que é nascido de Deus, porque Deus o que? Nos guarda. Então guarda essa palavra na tábua do teu coração, para que você não possa desviar do caminho do Senhor. Porque talvez, como eu falei aqui, Deus, ele fechou a arca por fora. Noé não pôde abrir a arca. E o povo, quando ouviu que as águas desceram e correram para a arca, eu creio, acredito eu, e já era tarde demais. A oportunidade foi dada, mas eles rejeitaram. Quantas são as pessoas que têm rejeitado a promessa, né? Quantas pessoas têm rejeitado? Pecador, todos nós somos pecadores. Mas as pessoas têm rejeitado a graça. Vamos estar orando, o pastor André vai estar ungindo o povo com azeite. Você que está em sua casa aí, que você feche os olhos, crê que Deus está falando com você e que Deus vai visitar você nesta noite. Senhor, querido Deus, querido Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo agora, Pai querido, Deus amado,
Eu peço ao Senhor agora que o Senhor entre agora com uma cura, com um milagre. Essa pessoa que está desviada, Senhor, desviou, mas que ela venha, meu Deus, aceitar o Senhor nesta noite. Se ela estiver em casa, onde ela estiver, Pai, que ela possa voltar ao primeiro amor e que ela possa te aceitar. Porque, meu Deus, a Bíblia diz que eu amo o que me ama. Os que me buscam me acharão. Riquezas e honras estão comigo. Riquezas e honras duráveis e duradouros. Pai, eu sei que o Senhor vem para salvar essas pessoas. Não sei qual é a dor, qual a enfermidade, quais são as perseguições, as lutas, os problemas. Mas eu creio, meu Pai, que se ela crer, ela acreditar, o milagre vai acontecer. Se ela abandonar a ira, abandonar a mágoa, o ódio, se ela conseguir perdoar aquela pessoa que ofendeu ela no passado, o Senhor vai mudar a história dela. Assim, meu Deus, como a água que desce, meu Deus, como nós estamos com muita sede e nos sacia, assim também será a tua vida, meu Pai, na vida dessas pessoas. Se Jesus Cristo quebra as cadeias, as algemas, as prisões, ó Deus, ó Pai. Todo o poder, Pai, impede Satanás, onde Satanás tem guiado todos os dias contra a dessa pessoa. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor nos guarda, meu Deus, contra as astutas lá do diabo. Então, meu Deus, que cura esta pessoa agora do câncer, da depressão, da ansiedade, meu Deus, da leucemia, do problema no fígado, no rins, no pâncreas, dor nas pernas, todas as enfermidades, Pai, visita os coxos, aleijados, cegos, mudos, meu Deus, pessoas que são deficientes física, deficiente mental, surda, Pai, que o Senhor possa agora fazer um milagre, meu Deus, acontecer na vida dessas pessoas. Porque a Bíblia diz, meu Deus, tudo é possível aos que creem. E eu creio agora, meu Deus, que o milagre está chegando a esta casa. Que o milagre está chegando a esta pessoa, Pai. Envia um anjo do Senhor, meu Deus, em favor dessa pessoa. Que toda a maldição que segue essa pessoa, meu Deus, pela frente e pelas costas, em nome do Senhor, mal sai. Pai, visita ela agora, Senhor, na casa dela. Toda a tribulação, toda a amargura, meu Deus, que esta noite há de ser uma noite abençoada, com os filhos, com os genros, netos, Senhor, Senhora, e que toda maldição que houver, Pai, sobre a vida delas, seja arrancada pela raiz. Você crê, diga amém, diga tão posso. Amém? Estenda suas mãos para cá. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja com a mão que todos dizem. Tudo eu posso. Se Deus é por nós, operando Deus, a vitória é nossa. Uma salva de palmas de Jesus. Graças a Deus.